tudo bom? E vamos falar de O Verão das Lanternas Celestiais, do Eliel Barberino, que é o mais novo lançamento dele pela Faro. E mais uma vez a gente tem aqui um romancezinho água com açúcar, mas que traz um pouquinho de sobrenatural, mais do que no primeiro livro. Mais uma vez a gente vai ter o autor explorando a cultura japonesa, algo que ele gosta muito. E dessa vez a gente vai ter ali uma história de fantasmas. A gente vai acompanhar o Takeru, que vive uma vida monótona e permeada por coisas que ele não acredita e ele não gosta. O pai dele é um líder espiritual, então ele mora em um templo e ele detesta. Basicamente, ele detesta tudo que está relacionado com qualquer tipo de crença japonesa ou qualquer outro tipo de crença. Ele detesta. Mas ele não tem escolha, ele mora ali com o pai dele e beleza, ele vai levar a vida e ele vai contar pra gente essa história de acordo com o que tá acontecendo na vida do Takeru. Takeru vai pra escola, a gente vai acompanhar o primeiro dia de aula, chegando lá a gente descobre que tem algumas lendas naquela escola, de uma menina que se jogou do banheiro, e é um ar meio místico, meio supersticioso. E ele vai conhecer o Yoshiro, um garoto que resolve matar aula no segundo dia de aula. E o Takeru encontra com ele, eles começam a conversar e uma amizade se desenvolve. Uma amizade muito interessante, muito bonita. E aos poucos a gente vai entendendo que o Yoshiro ele é de uma outra crença, tá? Ele também vivia num templo e tudo mais. E a gente vê as ideias entrando em conflitos. O Takeru começa a entender um pouco mais sobre as tradições, as crenças do pai dele, o quanto uma religião se completa com a outra e tudo mais, até que um belo dia o Yoshiro desaparece, some. E existe sim uma lenda que depois de um determinado dia os espíritos fazem a sua passagem e tudo, mas pro Takeru isso é algo muito fora do normal. E ele vai então atrás e começa a fazer uma peregrinação até descobrir quem é o Yoshiro, por que ele foi embora, o que ele vai fazer a partir de agora sem ter o seu amigo e amor do lado dele. E a gente sofre junto com ele, mas de uma maneira muito diferente. Não é uma dor propriamente dita apenas, é uma dor e um luto. É uma dor que não tem fim, né? Não tem como ter fim. Até que algo acontece e a gente tem uma despedida. E essa despedida deixa as coisas um pouquinho mais claras. E o Takeru começa a enxergar a vida e o mundo com outros olhos. E entende que as pessoas nem sempre podem fazer aquilo que elas gostariam de fazer. Ele começa a aplicar os ensinamentos do Yoshiro. Logo que o Yoshiro vai embora, ele começa a ver o mundo de outra maneira, ele começa a enxergar aquilo que o Yoshiro enxergava, começa a ajudar algumas pessoas, começa a ver que a crença do pai dele não é absurda como ele imaginava. Então ele tem ali uma grande mudança de vida apenas por ter sido uma pessoa capaz de ouvir o outro e enxergar o outro quando ninguém mais enxergava. E ele vai descobrir histórias dolorosas sobre algumas pessoas que passaram por aquela escola. É como se aquela escola fosse um portal e algumas pessoas ficassem presas ali e precisam sim de ajuda para fazer a bendita da travessia, para resolver assuntos inacabados. A gente começa a ver que algumas pessoas têm muita dor, muita raiva dentro delas, porque acreditam piamente em algumas coisas que não eram verdade. E o Takeru vai começar a buscar a verdade para essas pessoas, vai virar uma pessoa completamente diferente, lógico, vai se meter em grandes enrascadas, vai ter o seu protetor, que é o Meia-Noite, que às vezes é gato, às vezes é humano, e vai entender o mundo, entender que as coisas são um pouquinho mais complexas do que ele achava que seriam. E para ele isso é um ensinamento levemente doloroso, mas basicamente, como muita gente fala,
crescer dói, né? A gente entende e descobre que algumas coisas só foram contadas pra gente daquele jeito porque a gente não tinha idade nem maturidade suficiente pra aceitar e entender a verdade. É uma leitura muito gostosa, porque a escrita do Eliel é muito gostosinha, mas eu de verdade gostaria que eu tivesse menos páginas. Eu achei um pouquinho arrastado dessa vez. Mas ainda assim, vale a pena a leitura. É um livro que traz alguns ensinamentos, e se você gosta da cultura japonesa, aqui é um presente pra você, certo? Então é isso, a gente se vê no próximo e tchau!